O livro de Gênesis, exploração detalhada das histórias, temas e significados. O livro de Gênesis é uma obra fundamental da literatura religiosa e um dos textos mais antigos e influentes do mundo. Como o primeiro livro da Bíblia, ele desempenha um papel crucial na tradição judaico-cristã, fornecendo uma base para a compreensão da criação do mundo, a origem da humanidade e as histórias dos patriarcas. Este texto explora detalhadamente as narrativas, os temas e os significados do livro de Gênesis. Primeiro, criação do mundo e da humanidade. Gênesis começa com a majestosa narrativa da criação do universo. Em 6 dias, Deus, o Criador Supremo, traz à existência a luz, os céus, a terra, os mares, a vegetação, o sol, a lua, as estrelas, os animais e, finalmente, a humanidade. O 7º dia é consagrado como o dia de descanso divino. Essas narrativas poéticas estabelecem a visão bíblica da criação como um ato de Deus e ressaltam a ordem e a beleza do mundo criado. A queda da humanidade e o pecado original. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é central em Gênesis. Ao desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva introduzem o pecado no mundo e são expulsos do paraíso. Essa história explora temas profundos, como a liberdade de escolha, a responsabilidade pelas ações e as consequências do pecado. Também lança as bases para a doutrina cristã do pecado original. Caim e Abel, ciúmes e consequências. A narrativa de Caim e Abel destaca os perigos dos ciúmes e da ira. Quando Deus aceita o sacrifício de Abel, mas rejeita o de Caim, este último fica com ciúmes e mata seu irmão. Deus o amaldiçoa e o marca para protegê-lo, mostrando que as ações têm consequências. Essa história ressalta a importância da obediência e da adoração sincera. O dilúvio e a aliança com Noé. A história do dilúvio é uma das mais conhecidas em Gênesis. Deus decide destruir a humanidade corrupta com um dilúvio, mas escolhe salvar Noé, um homem justo. Noé é instruído a construir uma arca e a levar pares de animais a bordo. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra dessa maneira. Essa história aborda temas de justiça divina, redenção e renovação. A Torre de Babel, diversidade de línguas e culturas. A história da Torre de Babel explica a diversidade de línguas e culturas na Terra. Os descendentes de Noé tentam construir uma torre para alcançar os céus, desafiando a vontade de Deus. Em resposta, Deus confunde suas línguas, causando a dispersão das pessoas. Essa narrativa explora a natureza da diversidade humana e as consequências da arrogância. Abraão e a aliança de Deus-Abraão é uma figura central em Gênesis. Deus escolhe Abraão para ser o pai de uma grande nação e faz uma aliança com ele. Abraão é chamado a deixar sua terra natal e a seguir a Deus. A promessa de Deus inclui a terra prometida e uma descendência numerosa. Abraão e sua esposa Sara têm um filho, Isaque, que continua a linhagem dos patriarcas. Isaque e Jacó, herança e fraude. A história de Isaque e Jacó destaca a importância da herança e a dinâmica familiar. Jacó engana seu irmão Esaú e obtém a bênção de seu pai, Isaque, tornando-se o patriarca das 12 tribos de Israel. Essa história ilustra questões de engano, redenção e os planos de Deus. Significados e interpretações de Gênesis. O livro de Gênesis não é apenas uma série de histórias antigas, mas um texto rico em significado e interpretação. Ao longo da história, eruditos religiosos e teólogos têm explorado os temas e simbolismos de Gênesis. Para muitos, as histórias servem como alegorias da condição humana, da busca por Deus e da necessidade de redenção. Além disso, Gênesis influenciou a literatura, a arte e a cultura ao longo dos séculos. Conclusão. O livro de Gênesis é uma obra literária e religiosa de grande importância. Suas histórias, que abrangem a criação do mundo, a queda da humanidade, a aliança com Deus e a trajetória dos patriarcas, continuam a inspirar reflexões sobre questões fundamentais da existência humana. Gênesis é um testemunho duradouro da busca da humanidade por significado, redenção e conexão com o divino.